Livro de Josué, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 45. As escrituras é interpretada fácil de entender. O versículo 1 e o versículo 2. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar e com Josué, filho de Nun, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. E eles disseram: O Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nós desse cidade para morar, e também pasto ao redor da cidade, para o nosso gado. O versículo 2, o versículo 1 e o versículo 2, os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Nun, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. E eles disseram: O Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos desse cidade para morar, e também pasto ao redor dela, para o nosso gado. Versículo 3. E os israelitas obedeceram à ordem de Deus, o Senhor, e deu das suas terras cidade, pasto para os levitas. Versículo 4. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidade. Os levitas que eram descendentes do sacerdote Arão, e receberam 13 cidades da tribo de Judá, Simeão e Benjamim. Versículo 5. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias da tribo de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Versículo 6. Os Gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Isacar, Aser, Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bazã, ao leste do Jordão. Versículo 7. As famílias dos Meraritas receberam 12 cidades das tribos de Rubi, Gade e Zebulon. Versículo 8. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essa cidade e os pastos ao redor dela, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Versículo 9. São citadas a seguir a cidade das tribos de Judá e de Simeão, que foram dadas. Versículo 10. Aos descendentes de Arão, que era do grupo da família de Coate, filho de Levi, as terras dos coatitas foram as primeiras a ser sorteadas. Versículo 11. E deram essas famílias a cidade de Quiriate Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu arredor. Versículo 12. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefone, com a sua propriedade. Versículo 13. Aos descendentes de Arão deram Hebron com seus pastos. Essa é uma das cidades para os refugiativos que tiver matado alguém
e deram também a cidade de Líbina. O versículo 14. Jatir, Estemoa, versículo 15. Elome, Deber, versículo 16. Aim, Jutá e Bet-Seme, com seus pastos, ao todo 9 cidades da tribo de Simeão. Versículo 17. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades, Gebeão e Geba, versículo 18. Anatote, Aimon, versículo 19. Ao todo foram dadas 13 cidades com seus pastos ao sacerdote, que era descendente de Arão. Versículo 20. E para as outras famílias coatitas, que eram levitas, e eles deram-os algumas cidades da tribo de Efraim. Versículo 21. Essas famílias receberam Siquém, os seus pastos, na região montanhosa de Efraim. 50 era uma das cidades para o fugitivo que tivesse matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer. Versículo 21. Essas famílias receberam Siquém e seus pastos, na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivesse matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer. Versículo 22. E Quibizaim e Bet-Heron, com seus pastos, ao todo 4 cidades. Versículo 23. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades, Elteque e Gibeton. Versículo 24. Aijalon e Gat-Rimon, e com seus pastos. Versículo 25. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Taanac, Gat-Rimon, com seus pastos. Versículo 26. Essas famílias do coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Versículo 27. Os Gersonitas, que era outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivesse matado alguma pessoa. Os Gersonitas receberam também a cidade de Beestera, com seus pastos. Versículo 28. Da tribo de Isacar, eles receberam 4 cidades, Quisião e Deberate. Versículo 29. Jamute em Carnim, com seus pastos. Versículo 30. Da tribo de Assé, eles receberam 4 cidades, Misal, Abidom. Versículo 31. Elicate, Reobe, e com seus pastos. Versículo 32. Da tribo de Naphtali, receberam a cidade de Quede, na Galiléia, com seus pastos. Quede era uma cidade para os fugitivos que tivessem matado alguma pessoa sem querer. Alguém, os Gersonitas receberam também Emote, Dor, Cartã, com seus pastos, a todos 13 cidades. Versículo 33. As várias famílias dos Gersonitas receberam todo 13 cidades com seus pastos ao redor. Versículo 34. Os outros levitas, isto é, as famílias de
Meraritas receberam da tribo de Zebulon 4 cidades e Joseneão, Cartá. Versículo 35. De Maná e Naalaal com seus pastos ao redor. Versículo 36. Da tribo de Rubi, eles receberam 4 cidades, Bezer, Jaza. Versículo 37. Quedemote, Mefaate e com seus pastos ao redor. Versículo 38. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote, Geriade com seus pastos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivesse matado alguém sem querer. Os Meraritas receberam também Maanaim. Versículo 39. Esbom e Jazer com seus pastos, todos 4 cidades. Versículo 40. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Versículo 41. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas, ao todo 48 cidades com seus pastos ao redor. Versículo 42. Cada uma dessas cidades tinha pasto ao seu redor. Versículo 43. Assim, o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. Seus antepassados aqui é Abraão, Isaque e Jacó. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. Versículo 44. O Senhor deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. Versículo 45 para terminar. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. O Iau cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Este foi o livro de Josué, livro histórico, do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 45, para terminar. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, o Iau, abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os maus. Dá sabedoria e entendimento para nós entender a Tua palavra do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente por ler e por ouvir, mas que nós coloquemos essa palavra dele dentro do coração, para que nós possamos meditar nela dia e noite, para que nós possamos fazer a vontade do Pai Eterno, mas não a nossa vontade. Uma boa noite para todos, fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Shalom.